por favor. Tico Kuzma, o palco é o seu. Bom dia. Quero inicialmente agradecer ao presidente José Carlos pela oportunidade, o amigo Borges dos Reis também, que possibilitou essa agenda. Primeiro, eu gostaria de perguntar quem aqui amanheceu feliz? A mão, por favor. Bastante gente. Quem aqui amanheceu com bastante paciência? Levante a mão. Temos bastante gente. E quem aqui amanheceu com bastante dinheiro? Ninguém? Quem? Tivemos um aqui. Então o dinheiro eu não vou pedir, mas vou pedir felicidade e vou pedir bastante paciência para a gente conversar um pouquinho sobre a Câmara Municipal. A ideia é que a gente fale um pouquinho da estrutura da Câmara Municipal, dos prédios, da construção, e que tem uma história parecida com a história do IEP. O IEP, no início, se reunia em clubes, se reuniu em sedes alugadas. Essa é um pouquinho da história da Câmara Municipal também. Eu sou o vereador Tico Kuzma, estou no meu 6º mandato de vereador. Meu nome é Leônidas, mas o apelido é Tico. Quem aqui tem irmão mais velho? Alguns que têm irmão mais velho. Então, o apelido Tico vem do meu irmão mais velho. Quando eu nasci, era pequenininho, era um Tiquinho. Então, meu irmão começou a me chamar de Tiquinho. E apelido pega, e daí ficou Tiquinho, ficando maior e ficou Tico. Então, por isso, hoje eu uso, né, o Tico Kuzma para me apresentar. Eu uso o Tico Kuzma na política, porque as pessoas, tem aqui amigo que era lá do Clube Cultural, as pessoas me conheciam como Tico. Dizer que é um prazer estar novamente conversando com os engenheiros, com os associados do Instituto de Engenharia do Paraná. Já tivemos, em outras ocasiões, conversando sobre o projeto de lei da vistoria obrigatória nas edificações em Curitiba. Apresentei esse projeto de lei, já tramitou na Câmara Municipal, já foi apresentado pela Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. Ainda não conseguimos tirar do papel ou aprovar essa legislação, mas já estivemos conversando por diversas ocasiões com os engenheiros para que tenhamos em Curitiba uma lei de vistoria periódica. Eu trago aqui também, não é para lembrar do debate que teve ano passado, mas é algo que me orgulha muito, a carteira de trabalho. E a carteira de trabalho, nessas 2 páginas, por coincidência, de um lado tem a IOC Equipamentos, uma empresa também de engenharia, do seu Yoshio Okamura, falecido, que era ali na Vila Áurea, empresa em qual eu trabalhei, que tem muito a ver com a engenharia. E do outro lado, o CREA, onde eu fui fiscal do CREA lá em 94. Então, são 2 relações que me aproximam com os senhores e com as senhoras em relação à engenharia. 2 trabalhos importantes que moldaram a minha vida, moldaram o meu caráter e o meu aprendizado. Então, muito disso que eu aprendi na IOC, muito disso que eu aprendi no CREA, eu consigo aplicar hoje na política. Nós vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal, falar antes do meu mandato. Então, 6º mandato, conseguimos aprovar leis importantes para a cidade de Curitiba como vereador. A lei antifumo, eu acredito que é a principal lei que conseguimos aprovar em Curitiba no meu mandato, que é a lei que transformou a vida das pessoas, que tem ajudado muita gente a parar de fumar, tem feito com que pessoas consigam ter um modo de vida diferente e tenham mais saúde. Também aprovei uma lei que trata da alvará simplificado. Na realidade, é uma proposta, é uma lei aprovada, mas, infelizmente, ainda não conseguimos aplicar. Talvez nessa gestão do prefeito Eduardo Pimentel consigamos aplicar, que é aquela lei que diz que se uma edificação tiver um laudo de um engenheiro, de um arquiteto,
que essa edificação está segura, que essa edificação não apresenta risco, esse imóvel, essa edificação, principalmente tratando daqueles pequenos imóveis, pode ter um alvará comercial. Porque nós temos muitos imóveis que são difícil regularização, que a pessoa teria que desmanchar muita coisa para poder ter o alvará da sua panificadora, para ter o alvará do seu mercadinho, e essa lei simplificaria, possibilitaria que aquela empresa, tendo um laudo, atestando, né, as condições, essa empresa poderia ter o seu alvará comercial, não o alvará de construção, mas o seu alvará comercial. Enfim, diversas propostas que apresentamos como vereador. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da Câmara Municipal, da história da Câmara Municipal, também vamos falar do plano diretor da cidade, trago aqui algumas novidades importantes sobre datas para os senhores e para as senhoras, e também vamos falar das funções dos vereadores. Então, a Câmara Municipal, assim como o IEP, teve mais de 10 sedes. Sedes alugadas, sedes emprestadas, como na sede da Praça Generoso Marques, no Praça da Liberdade, e hoje a sede atual no Palácio Rio Branco. Então, a Câmara Municipal foi fundada, ou a cidade foi criada, Curitiba, com a fundação da Câmara Municipal, em 29 de março de 1693. Então, no próximo sábado, Curitiba e a Câmara Municipal comemoram um aniversário. Depois vou fazer um convite para todos, para essa festa do aniversário de Curitiba, mas é importante dizer que as cidades, naquela época, eram criadas com a fundação das câmaras municipais. O executivo, os prefeitos, vieram muito tempo depois. Em 1916, os vereadores também passaram a se reunir no Paço da Liberdade, que também foi a sede da prefeitura. E em 1957, o governo do Paraná doou à Câmara Municipal o Palácio Rio Branco, que antes era a sede da Assembleia Legislativa do Paraná, quando o prédio era chamado Palácio do Congresso. E o palácio esse foi construído entre 1891 e 1895, projetado pelo engenheiro militar Ernesto Guaita, que foi contratado na época pelo governador Generoso Marques dos Santos. Aqui uma história do Ernesto Guaita, que foi um engenheiro italiano, era militar, saiu do exército, veio numa missão da Itália para o Brasil e resolveu ficar no Brasil. Escolheu Curitiba para ele ficar aqui morando. Foi considerado desertor pela Itália, por ter abandonado a Itália, e aqui nesse final dos anos 800, ele foi importante, construiu o prédio da Câmara e diversas edificações na cidade de Curitiba. E também o primeiro mapa cadastral da cidade foi desenhado pelo engenheiro Ernesto Guaita. Então, um mapa cadastral que previa ruas como a 7 de Setembro, Visconde de Guarapuava, Avenida Iguaçu, isso baseado a partir da Barão do Rio Branco, que era a Rua da Liberdade, e a 15 de Novembro. Então, esse projeto desse mapa cadastral, que futuramente serviu para ser o plano diretor da cidade, foi desenhado ou foi projetado pelo Ernesto Guaita. E aqui mais uma curiosidade, que depois, em 1925, por aí, o João Moreira Garcês, que foi prefeito da cidade, um prefeito jovem, com 35 anos, que foi o primeiro presidente do IEP, do Instituto de Engenharia do Paraná, ele veio a pavimentar essas ruas que foram desenhadas pelo Guaita lá em 1890, 1892. E o Moreira Garcês, por mais que tenha talvez algumas questões polêmicas também, ele foi responsável por pavimentar essas ruas, e na época muitas ruas eram asfaltadas com betume, que na época tinha que ser trazido da Alemanha para asfaltar as ruas em Curitiba. E ele foi um prefeito, entre outras obras, que conseguiu, não ganhou do Eduardo Pimentel, do Rafael Greca, mas conseguiu pavimentar bastante rua em Curitiba. Então, quando ele assumiu o seu governo na prefeitura, ele tinha cerca de 390 metros quadrados de ruas asfaltadas na cidade. E quando ele entregou, tinha 600 mil metros quadrados de rua. Quase dobrou a quantidade de ruas pavimentadas. Essa é uma curiosidade sobre o Guaita, que liga
ao prefeito Moreira Garcês, que foi o primeiro presidente do IEP. A primeira sessão no Palácio Rio Branco, na Câmara Municipal, que é o atual Palácio da Câmara Municipal de Curitiba, foi em 1963. O Palácio do Rio Branco levou esse nome em homenagem, claro, à rua na frente Barão do Rio Branco, que antes era a Rua da Liberdade, e passou-se a chamar Barão do Rio Branco em homenagem ao Barão do Rio Branco, que foi um grande diplomata brasileiro e trabalhou defendendo, com a sua diplomacia, as fronteiras do Brasil. Então, homenagem a ele, que faleceu em 1912, mais ou menos, os vereadores, na época, mudaram o nome de Rua da Liberdade, foi uma das ruas principais de Curitiba lá atrás, e a Rua da Liberdade e a Barão do Rio Branco era a antiga Rua do Centro Cívico, porque ali funcionava, onde é o prédio da Câmara, funcionava a Assembleia Legislativa, e tínhamos também o Paço Municipal e a Câmara Municipal lá na frente. Então, a primeira rua do Centro Cívico foi a Rua da Liberdade, hoje Barão do Rio Branco. E em 75 foi construído esse anexo 1 ali, que é um prédio de 5 andares, que hoje é ligado ao plenário, que é esse prédio histórico que nós temos lá, projetado pelo Guaita, e nesse anexo 1 hoje nós temos a parte administrativa, temos gabinetes e o gabinete da presidência. Aqui uma curiosidade apenas, para a gente trazer um pouquinho de curiosidade da época, né? O primeiro sistema de abastecimento de água de Curitiba foi o bebedouro do Largo da Ordem, que foi inaugurado em 53. E a primeira canalização de água potável foi feita em 71 pelos irmãos André e Antônio Rebouças, os primeiros engenheiros negros do Brasil. E além dessa questão da água, desse sistema de canalização de água potável em Curitiba, os irmãos Rebouças foram importantes também para o Rio de Janeiro e outras obras aqui no Paraná. Então foram engenheiros de destaque, que levaram o nome do bairro Rebouças, da rua Engenheiro Rebouças. Eles foram responsáveis por apresentar um projeto que tornasse viável a ferrovia ligando Curitiba a Paranaguá. Morreram jovens, não conseguiram ver executada a ferrovia. E interessante que eles foram para o exército, eles são filhos de uma escrava, que teve uma carta de alforria, com um alfaiate português. Então, aí foram para o exército no Rio de Janeiro, a partir do exército estudaram engenharia e foram responsáveis por grandes obras no Paraná e principalmente também no Rio de Janeiro, que lá nós temos o túnel Rebouças, que é em homenagem a esses dois engenheiros que foram importantes. E daí, em 1908, o reservatório do Alto São Francisco começou a operar, trazendo água encanada para a população. Então, só em 1908, nós tivemos água encanada para a população. Em 1986, a Câmara adquiriu da Copel, aquele prédio lateral de cima ali, que fica ao lado da Visconde, e hoje ali funcionam alguns departamentos também da Câmara Municipal, como a Controladoria, a parte de Recursos Humanos, a Comunicação. Nesse ano também foi incorporado ao patrimônio da Câmara o anexo 4, que fica ali na Barão, que é distante mais ou menos uma quadra da Câmara Municipal, hoje tem o arquivo. Então é um prédio também histórico, onde hoje tem o arquivo da Câmara. E em 1998, esse anexo 2, aquele prédio maior, quando passa na Visconde, conseguem perceber, de 4 andares, esse prédio passou para a Câmara Municipal. Era um prédio da Prefeitura, ali funcionou o Batalhão de Trânsito, depois funcionou o CPD da Prefeitura, antes de ter o ICI, o CPD da Prefeitura funcionou ali e passou para a Câmara Municipal. E hoje nós temos 27 gabinetes de vereadores, também um auditório com capacidade para 150 pessoas. E um fato interessante que em 2010, o Palácio do Rio Branco foi fechado para a reforma interna, a restauração, uma obra de 4 anos, e as sessões foram realizadas nesse auditório para 150 pessoas. A sessão do anexo 3, então, em frente ao Palácio do Rio Branco, a gente chama de anexo 3, que hoje funciona alguns departamentos e também garagem dos veículos, passou para a Câmara Municipal em 2007. Ali funcionava uma Slaveiro, que era da Prefeitura, que era da Slaveiro, foi feita uma permuta com a Prefeitura, e aí a Prefeitura passou para a Câmara Municipal.
É interessante que é um espaço tombado, esse telhado é tombado, a Câmara Municipal não pode mexer. Aqui o chão também é tombado, que tem ali o trilho de trem, é preservado aquele trilho de trem, e ali funcionou a garagem de bondes. Então, todo o telhado e essa parte de baixo é tombado pelo patrimônio, não podemos fazer nenhuma execução e nem tirar esse aqui. E aqui interessante que mostra aqui onde que era em frente à Câmara Municipal, já estava lá a construção da Câmara, aqui na frente a garagem de bonde, e essa aqui, na época, a Rua da Liberdade, hoje Barão do Rio Branco. Então, hoje a Câmara Municipal tem 38 vereadores. 20 vereadores são iniciantes, ou seja, de primeira legislatura. E 18 vereadores foram reeleitos. Essa é uma legislatura também especial. Temos um recorde de mulheres participando da legislatura, são 12 mulheres participando da legislatura. Também na mesa diretora temos um número expressivo de mulheres participando. Nós somos em 7 na mesa diretora, eu sou o presidente, temos vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e nós temos dos 7, 3 membros são mulheres. Então também é um fato histórico importante para mostrar essa luta das mulheres. Temos as funções dos vereadores, né, que é a função legislativa, que é de legislar, fazer leis, função fiscalizatória, que é sobre os controles do ato da administração, acompanhar a questão do orçamento, o julgamento das contas que são apresentadas do prefeito, a função julgadora, que é a apreciação de infrações cometidas pelo prefeito, vice-prefeito ou por vereadores, que podem resultar em cassação, perda de mandato, função de controle externo, que também se diz da vigilância dos negócios do Poder Executivo em geral, e a Câmara também ajuda a cuidar para ver se os atos estão dentro da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e publicidade. Também a função de assessoramento, que consiste em sugerir medidas de interesse público ao Poder Executivo. Nós temos muito projeto de lei que não pode ser feito por iniciativa dos vereadores. Aí os vereadores fazem essa função de assessoramento, de indicação ao prefeito de um ato, de um programa, de um projeto, para que ele faça, e nós não podemos fazer na forma da lei. E também a função de gestão ou de administração interna da Câmara, que é a parte aí do presidente da mesa diretora de administrar todo o funcionamento da Câmara Municipal. Hoje nós temos 200 servidores efetivos, concursados na Câmara, temos cerca de 300 servidores comissionados, que são aqueles que participam dos gabinetes. Cada vereador hoje pode indicar para a contratação de até 7 comissionados, então desses 300, cerca de 280 estão nos gabinetes parlamentares. Nós temos apenas 20 servidores comissionados que fazem parte da administração ou são importantes para a administração do dia a dia da Câmara. Temos cerca de 100 estagiários, temos também menor aprendiz, mais ou menos 600 colaboradores na Câmara Municipal no dia a dia. Esse mandato novo, essa legislatura nova que começou na Câmara Municipal e também com a gestão do prefeito Eduardo Pimentel e do vice-prefeito Paulo Martins, começou, digamos assim, com força total. Nós temos aqui um recorde de projetos apresentados, então os vereadores apresentaram nesse ano, até o dia 18, 268 projetos de lei. 268 projetos de lei. Claro, os projetos vão passar pelo departamento jurídico da Câmara, vão passar pelas comissões da Câmara, para ver se são projetos constitucionais, se são legais, quanto ao mérito também, para depois irem para a votação em plenário. Então, dos 268, a gente acredita que menos da metade terão condições de serem votados pelos vereadores e pelas vereadoras. Por causa da iniciativa, às vezes não é do vereador, porque não tem um impacto financeiro, ou por também rejeição dos próprios vereadores nas comissões pertinentes. Aqui um exemplo de projetos de leis que foram apresentados esse ano. O primeiro é um projeto de iniciativa do prefeito, Eduardo Pimentel, que cria o voucher educacional, o Vale Creche. Esse é um projeto, o primeiro projeto que o prefeito enviou à Câmara quando ele esteve na sessão de abertura, no dia 3 de fevereiro, um projeto que já foi aprovado em regime de urgência pelos vereadores. Então os vereadores decidiram que era um projeto que precisava urgência, foi assinado um requerimento, votado um requerimento, e o projeto já foi votado para que o prefeito e o secretário de Educação trabalhem numa proposta para apresentar à população. Então a ideia é que a partir já de abril, ou mais tardar em maio,
aquelas famílias que têm os seus filhos ainda na fila da creche possam receber um voucher de R$1.000, acredito que vai ser em torno desse valor, e possam escolher uma creche particular que tenha alvará em Curitiba para levar o seu filho que estava na fila. Aqui um projeto também que está tramitando na Câmara, nesses que foram apresentados, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de telas de proteção em janelas e varandas de apartamentos residenciais por parte das construtoras. Projeto que foi protocolado, que está tramitando na Câmara. E outro projeto que altera a Lei 11.095/2004, que é o Código de Posturas, que acredito que os senhores e as senhoras conhecem, que fala sobre as normas que regulam a aprovação de projetos. Então, essa proposta inserindo um artigo para que o proprietário ou responsável por uma obra possa instalar publicidade nos seus tapumes. Projeto que está em discussão, que talvez tenha a ver um pouquinho com a área do IEP. Aqui mais uma curiosidade, em 1884, Curitiba foi uma das primeiras cidades brasileiras a ter um sistema de transporte público ferroviário, uma linha de bondes puxados por mulas. Então, as mulas que puxavam os bondes lá em 1884, Curitiba sendo pioneira nessa área. Em 1911, Curitiba também foi pioneira no uso dos sistemas de bondes elétricos no Brasil, também um marco importante na engenharia e do transporte urbano. E nós vamos falar um pouquinho do plano diretor da cidade de Curitiba, de todas as cidades, que dizem assim, o plano diretor, qual a cidade que nós queremos para daqui a 10 anos. O plano diretor, ele tem uma validade de 10 anos, então, quando se fala de um plano diretor, está aqui o Ricardo, o engenheiro Ricardo, que é o Ricardo aqui, que falou que participou da discussão do plano diretor da cidade de São Paulo sobre a questão das antenas. Então, todas as grandes cidades têm um plano diretor. Então, o que é um plano diretor? É um documento que orienta o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Então, toda aquela diretriz para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, está no plano diretor da cidade. Ele aborda diversas áreas como a estrutura urbana, habitação, meio ambiente, região metropolitana, zonamento, uso do solo, mobilidade e transporte. Quero agradecer a presença também do vereador Mauro Bobato, vereador conosco, está aqui acompanhando também. Obrigado, vereador, pela presença. Também foi o presidente da Comissão de Urbanismo. Foi um dos vereadores também dentro da Comissão de Urbanismo que trabalhou com o projeto para a vistoria periódica nas edificações. Peço ao Bobato que fique aqui, que a segunda parte são as perguntas, daí você que vai responder as perguntas. Então, a revisão do plano diretor de Curitiba, ela está prevista na lei, no Estatuto das Cidades, que determina que as grandes cidades tenham um plano diretor. E é importante destacar que Curitiba foi pioneira na elaboração do plano diretor, com o plano Agache, que nós chamamos, de 1943. Não era um plano diretor, mas era algo que tinha diretriz de como a cidade teria que ser construída, como que a cidade teria que se desenvolver a partir dessas diretrizes. E que esse plano previa soluções na época de 3 principais problemas que já tínhamos na época em 43. Saneamento, congestionamento e necessidade de órgãos funcionais. E daí, em 1966, nós tivemos o primeiro plano diretor de Curitiba. Você vê que o Estatuto da Cidade, só lá em 2001, que traz essa obrigatoriedade. E segundo informações da época, lá em 2001, Curitiba foi referência para fazer essa lei do plano diretor. Então, desafios desse ano no plano diretor, que é o adensamento urbano, né? Como vamos equilibrar o crescimento populacional e a qualidade de vida. É um desafio constante. Como vamos equilibrar? Para onde a cidade vai crescer? A cidade vai crescer para Umbará, Mauro Bobato? Nós temos as propriedades tradicionais, as famílias que querem manter as suas áreas grandes, não querem subdividir, não querem. Então, é uma discussão importante como a cidade vai crescer e para onde a cidade vai crescer. E tudo uma discussão que tem que ser feito em conjunto com a região metropolitana também pensando. Sustentabilidade continua
uma grande preocupação, preservação de áreas verdes, eficiência energética, gestão de resíduos, mobilidade. Nós vimos lá que o Plano Agache já tratava de congestionamento em 1943, então continuamos tendo essa preocupação ainda maior do que na época, de mobilidade, ampliação de ciclovias, o transporte público eficiente, incentivo ao uso de veículos elétricos, com os novos ônibus. Também a requalificação do centro da cidade, combate à degradação urbana, fomento ao uso misto de áreas centrais. Aqui é importante que a gestão do prefeito Eduardo Pimentel tenha esse carinho, esse olhar para o centro da cidade. Criou uma comissão de redesenvolvimento da região central, e ali tem planejamento a curto prazo, que já começaram, que é a revitalização das calçadas, que é a substituição de lâmpadas por lâmpadas de LED, ações da Guarda Municipal, da Polícia, planejamento a médio prazo e a longo prazo, que eu acho que entra bastante na questão do plano diretor. Como vamos reocupar as habitações do centro que não estão habitadas, tanto aqueles prédios comerciais, tanto aqueles prédios residenciais. Então, uma questão bastante importante que está sendo pensada já, mas que tem que ser tratada aqui no plano diretor, que falamos do retrofit. Qual é o retrofit para a cidade e para o centro da cidade? Aqui também o desafio climático, adaptação das cidades aos eventos climáticos. A gente vê as enchentes, ondas de calor, chuvas intensas. Então, é preciso pensar no plano diretor como atuar ou como entrar nessa área também. Está chovendo muito mais do que antes. Um exemplo, o mês de janeiro desse ano, não me lembro exatamente os números, mas choveu 3 vezes mais do que janeiro do ano passado. Janeiro desse ano choveu 3 vezes mais que janeiro do ano passado. E muitas chuvas rápidas, mas com uma grande quantidade de água em locais concentrados. Então, que a vazão não tem condições. Então, precisamos pensar no plano diretor também sobre essa questão. O papel da Câmara no plano diretor. Então, a Câmara ela é importante, não só no plano diretor, mas em todos os projetos, na mediação entre o governo, setor privado e sociedade civil. Então, foi assim na pandemia, a Câmara teve um papel importante na mediação, nessa conversa entre os setores e a Prefeitura sobre as questões da pandemia. É assim em outros projetos e é assim no plano diretor. A Câmara vai realizar audiências públicas sobre o tema. Nós temos a Comissão de Urbanismo, que é a grande responsável por tratar desse assunto também do plano diretor. Temos que pensar em políticas a longo prazo para Curitiba, de 10 anos para frente, também, não só nos 10 anos, para que Curitiba continue sendo referência no urbanismo. Então, temos que pensar nesse desenvolvimento, nessa ocupação de outras áreas, mas sem esquecer essa referência importante no urbanismo. Aqui só um dado interessante. Antes de chegar à Câmara em 2015, o plano diretor foi enviado à Câmara pelo prefeito Gustavo Frutti em 2015, em março de 2015, e foi votado na Câmara em novembro de 2015 daquele ano. Só que antes de chegar à Câmara Municipal, pela coordenação do IPUC, segundo a legislação, o IPUC que é o responsável por acompanhar, por executar e por organizar o plano diretor. Então, toda a responsabilidade é do IPUC. Foram realizadas, naquela época, oficinas de capacitação, audiências públicas, debates, seminários, reuniões. Então, foram mais de 6.300 pessoas que participaram no plano diretor de 2015, opinando, dando sugestões, e ali foram apresentadas 1.640 propostas de revisão do plano diretor, com 12.884 contribuições. Então, veja como é importante a participação da sociedade nessas discussões. Aqui, só na fase da Prefeitura. Foram 12.000 contribuições, ou seja, sugestões de mudanças naquela proposta que a Prefeitura apresentou lá, ou que a Prefeitura iria apresentar em 2015. Muitas dessas contribuições entraram no projeto de lei que foi enviado à Câmara Municipal. E lá na Câmara Municipal foram, além do trâmite de março a novembro, do projeto nas comissões, das discussões nas comissões, para a aprovação do texto, foram 3 semanas de debates.
que às vezes na aprovação do texto é que a sociedade realmente participa, levando as sugestões ou reivindicando que sejam apresentadas emendas ao texto. E foram apresentadas 223 emendas na Câmara Municipal, lá aquele plano diretor de 2015, 130 emendas foram aprovadas, 21 foram rejeitadas, ou seja, não houve um consenso pelos vereadores, e 72 foram retiradas pelos autores, porque dentro dessa discussão com os vereadores, com a sociedade, achou-se por bem retirar aquelas propostas que foram apresentadas. Exemplos de emendas que foram aprovadas, emendas dos vereadores na época ao plano diretor. Aqui uma que determina desenvolvimento de ações para a eliminação de barreiras físicas nas calçadas, conforme proposta. As ações têm que observar padrões de acessibilidade, realizar alinhamento a árvores, postes, pontos de ônibus. É importante ressaltar que tudo aquilo que está no plano diretor depois tem que estar previsto ou se tenta executar no plano plurianual, que é aquele plano, aquelas metas de 4 anos que a gestão pretende fazer, e deixando um ano para outra gestão, tem que estar previsto na lei orçamentária e tem que estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Aqui um exemplo dessa questão aqui que entrou no plano diretor, que a prefeitura fez o programa Caminhar Melhor. Então, investindo bem mais do que se investia, ainda não o suficiente, mas para a revitalização de calçadas. Por um exemplo, nos anos anteriores a 2023, a prefeitura gastava 3 milhões por ano com manutenção ou implantação de calçadas. E já 24, 25, cerca de 30 milhões de reais para investimento em manutenção e ampliação de calçadas. Um grande exemplo aqui das calçadas que foram revitalizadas ali no Largo da Ordem, na região da Feirinha também. E aqui também, né, o Borges me fala aqui da Emiliano Perneta, que também foi revitalizado as calçadas e tal. Então, algo que entrou por emenda dos vereadores e que conseguimos ter parte executado pelo Executivo. Também aqui a questão do bilhete único temporal intermodal no município, permitindo que o usuário do transporte saia de uma estação tubo e entre em outra estação tubo sem pagar uma nova passagem. Essa integração acontece no município de Curitiba. Nós temos exemplos também dessa integração no terminal do Capão Raso, que o cidadão pode sair do terminal e entrar no mercado municipal do Capão Raso, permanecer durante 2 horas e voltar sem pagar uma nova passagem. Então, essa é a questão do bilhete temporal. E também sobre impacto de vizinhança, maior transparência, foi pedido a questão de audiência pública, isso depois veio uma lei municipal também tratando sobre essa questão do impacto de vizinhança. Aqui que é a novidade sobre a questão do plano diretor desse ano. Então, para garantir que essa revisão tenha ampla e efetiva participação popular na construção, no planejamento do futuro da cidade, em conjunto com o poder público, a prefeitura está apresentando um calendário que não vamos conseguir terminar a revisão do plano diretor nesse ano, 2025. Então, pela legislação, teoricamente, a lei foi aprovada em novembro de 2025, teríamos os 10 anos, seria novembro de 2025, mas a gente tendo janeiro, para que o projeto seja enviado à Câmara, estaria também cumprindo a legislação. Mas é importante que realmente tenhamos calma, que possamos ouvir todos os setores, possamos ouvir as pessoas, possamos realizar audiências, possamos realizar oficinas de capacitação para que as pessoas entendam o que é o plano diretor e como as pessoas podem contribuir. Então, acho que é um calendário que é interessante. O prefeito Eduardo Pimentel deve fazer o lançamento desse calendário, dessas propostas, agora na primeira quinzena de abril. Então, aqui previsto as oficinas de diagnóstico, para fazer uma avaliação de tudo aquilo que aconteceu no plano diretor anterior, naquilo que está acontecendo na cidade. Então, de abril até agosto seria essa oficina feita pela prefeitura. Em agosto, já uma primeira audiência pública para apresentação desses estudos. Daí um seminário em outubro de 2025, a previsão. Oficinas de proposta de novembro de 25 até janeiro de 2026. Aí, em março, uma segunda audiência pública, em março de 2026. A proposta do plano diretor também tem que passar pelo Conselho das Cidades, o Concitiba, lá na frente, para que seja aprovada pelo Conselho das Cidades. E daí o projeto, fim de junho de 2026, encaminhado à Câmara Municipal,
para que a gente até dezembro de 2026 tenha esse documento do plano diretor que realmente nos guie para uma Curitiba daqui a 10 anos. Então, acho que é importante não mandar às pressas um projeto para a Câmara Municipal, para que a discussão fique só na Câmara Municipal, mas que a Prefeitura realmente, com essa proposta do prefeito Eduardo Pimentel, discuta com a sociedade, discuta com os setores organizados a melhor proposta para a cidade e ouvindo o maior número de pessoas possível. Aqui é uma curiosidade, lá em 1906, já tínhamos uma lei que dispõe pela primeira vez a respeito de casas de madeira, proibindo a construção na região central. Então, a proibição era para que essas casas de madeira não pegassem fogo, na região central, que começou casa ao lado de casa, também, segundo a justificativa na época, para que a cidade ficasse mais bonita, construções de tijolos. Então, aqui, como você pode participar, né, do plano diretor da cidade de Curitiba? Então, pode participar nas audiências públicas realizadas pela Prefeitura, nos seminários, nas reuniões que a Prefeitura vai realizar dentro desse calendário, que vai ser amplamente divulgado, esse calendário. O EP depois, eu acho que vai participar, vai acompanhar, passar os seus associados também. Procurando o seu vereador para discutir ideias e soluções, né? Nós temos... Quem aqui conhece algum vereador? Não são muitos, né? Quem aqui sabe o nome de um vereador? São todos que levantaram a mão? Eu vou voltar ao começo. Sou o vereador Tico Kuzma. Estou no meu 6º mandato. Quem aqui sabe o nome de um vereador? Agora melhorou. Então, assim, todos podem participar, procurando o vereador, levando sugestões. Podem também, aqui como IEP, marcar reuniões com o IPUC e tal, mas é importante a participação de todos. Todos, principalmente aqui, têm condições de colaborar com alguma proposta, com alguma ideia, de acordo com a sua vivência. Pode ser na área das antenas, pode ser na área ambiental, que temos aqui engenharia ambiental. Enfim, em todas as áreas, acho que é importante que participem, que acompanhem, vejam como está o documento, colaborem para que tenhamos uma lei que realmente nos traga uma Curitiba melhor. Aqui, uma curiosidade também, o passeio público, né, ele foi inaugurado em 1886, por Alfredo Tonai, e é o parque mais antigo de Curitiba. Ali era um terreno pantanoso, que tinha várias questões de doenças, por causa daquele pântano, por causa... mosquitos, provavelmente já deviam ter na época também, e essas outras coisas. Então, aqui é só uma referência que é a concepção do passeio público, que hoje nós continuamos fazendo os parques, né? Que a gente fala assim, o Parque Esponja, como o Parque Barigui, para aquele quando chova, alague. Então, temos diversos parques na cidade de Curitiba que foram feitos também não só para a área de lazer, mas para que traga uma função social. Aqui, nós temos aqui uma proposta, né? Uma ideia que nós ainda continuamos conversando com os vereadores, conversando com a Prefeitura, em se tratando de um novo centro da cidade. Será que seria interessante uma nova Câmara Municipal, um novo espaço para o trabalho dos vereadores e para a cidade de Curitiba? Seria interessante termos um novo plenário para receber as pessoas. Hoje, no plenário das sessões, nós conseguimos receber apenas 27 pessoas, ou seja, nós vamos discutir o plano diretor em agosto de 2026. Só podem acompanhar presencialmente 27 pessoas. Então, a gente trabalha com uma proposta, com uma ideia. Aqui temos um projeto do arquiteto João Guilherme Dunin, que é do IPUC, já pensando numa nova Câmara. Então, nós agora, esse ano, retomamos a discussão com a Prefeitura, talvez pensando em ampliar, fazer algo maior. Aqui era a proposta de um plenário para 500 pessoas, estamos pensando talvez fazer um plenário para 1.000 pessoas, mas para que a sociedade, essa nova Câmara não seja uma nova Câmara dos vereadores, seja uma nova Câmara da sociedade, para que a sociedade utilize esse plenário para realizar congressos, realizar formaturas, realizar reuniões. Então, a ideia nós estamos partindo para uma nova ideia, para que seja uma Câmara que atraia as pessoas para o centro da cidade. Então, aqui, também falando um pouquinho do gasto da Câmara Municipal, com os puxadinhos, aqui eu falei do IEP, que ficava
né, fazendo reuniões em clube, fazendo em espaços alugados. A Câmara Municipal tem essa mesma dificuldade com a manutenção. Para ter uma ideia, de 2018 a 2024, a Câmara gastou cerca de 20 milhões de reais com manutenção na infraestrutura, e ainda não está em perfeitas condições. Então, aqui a proposta do NIM era aqui integração com o entorno, revitalizando a Praça Eufrásio Correia, com uso de materiais inovadores, também com eficiência energética, iluminação natural. Então, esse é um projeto que foi feito, que nós estamos retomando essa discussão com o Executivo, para ver se continuamos nessa linha, se mudamos ou se adiamos a proposta. Aqui falando um pouquinho sobre a economia gerada da Câmara Municipal, que muitos, às vezes, verem a Assembleia devolvendo dinheiro, Câmara Municipal devolvendo dinheiro. Então, em 2024, a Câmara poupou a cidade de Curitiba 135 milhões então, de dinheiro que teria direito. Mas, teoricamente, a Câmara já solicita o orçamento municipal menos do que teria direito. Então, assim, no ano passado foram 18 milhões de reais devolvidos. 134 milhões poupados, mas efetivamente 18 milhões de reais devolvidos, economizados. E se considerarmos de 2018 até agora, a Câmara, em valores, sem correção pela inflação, deixou ou poupou ao cidadão que paga seu imposto 728 milhões de reais que foram utilizados na cidade para obras, para construção, para manutenção. Aqui, interessante falar do plano diretor, que o plano diretor, efetivamente, o primeiro foi de 1966, e o Jaime Lerner, então, em 71, que colocou em prática o plano diretor da cidade, criando também o sistema integrado de transporte, com as linhas expressas, com as linhas alimentadoras, com as canetas exclusivas. E até hoje o nosso sistema de transporte é reconhecido internacionalmente. Como nós ficamos por dentro de tudo, como o senhor e a senhora pode saber de tudo o que acontece na Câmara Municipal. Seguindo as redes sociais, nós temos as sessões segunda, terça e quarta, das 9 ao meio-dia, transmitida no YouTube da Câmara Municipal. Então, quem quiser pode assistir ao vivo, quem quiser pode entrar no site da Câmara Municipal, assistir depois a sessão durante a noite, para ver o que os vereadores estão discutindo, para ver se contempla aquilo que você almeja de um vereador ou de uma vereadora. Também as redes sociais é importante, quem quiser seguir o Instagram da Câmara Municipal de Curitiba está aqui. A Câmara, semelhante ao IEP, a Câmara também tem um banco de ideias legislativas, aqui é um conselho de ideias, né, que engenheiros fazem parte, tem o seu banco de ideias legislativas, ideias dos engenheiros, nós temos um banco de ideias. Então, se você tem, eu quero sugerir uma lei, agora para um vereador, eu quero sugerir uma proposta. Se não tem um vereador específico, pode entrar nesse banco de ideias legislativas, sugere e a Câmara repassa para todos os vereadores para ver se um vereador tem interesse em encampar a sua ideia ou a sua proposta. Então, é facinho no site da Câmara. E nós também temos a ouvidoria, que é o ouvidor, o Borges dos Reis, que é um engenheiro, que foi indicado esse ano pela mesa executiva e o seu nome foi aprovado em plenário. Para ser ouvidor da Câmara, tem que ter uma indicação da mesa executiva e tem que ser aprovado em plenário. Então, nós colocamos em votação o nome do engenheiro Borges dos Reis para ser ouvidor na Câmara por 2 anos, e o plenário aprovou por unanimidade. O Borges dos Reis está trabalhando conosco na Câmara Municipal como ouvidor também. Os senhores e as senhoras podem usar esse canal da ouvidoria para fazer alguma sugestão, algum questionamento sobre o trabalho da Câmara, sobre alguma dúvida, a ouvidoria está à disposição. A Câmara também inovou, criando um posto fixo da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, os senhores que conversam com muita gente, os senhores que têm empresas, os senhores que têm pessoas ligadas, podem divulgar esse serviço para pessoas que recebem até 3 salários mínimos, têm uma questão judicial e não conseguem contratar um advogado, podem procurar o posto fixo da Defensoria Pública na Câmara Municipal das 9 às 17 horas de segunda a sexta. E também temos o costume de realizar mutirão junto à Defensoria, lá na Câmara Municipal. Realizamos o último no dia 13 de março, mutirão da família, atendemos cerca de 100 pessoas, até o exame de DNA, a Defensoria Pública fornece para aquela família que precisa fazer um exame de DNA, separação no cartório, questão de documento, não consegue tirar. Então, a Defensoria Pública é um serviço importante que nós levamos à Câmara Municipal para atender as pessoas. Aqui um convite, então, dia 29 de março, no próximo sábado,
a cidade de Curitiba, a Câmara Municipal comemora o aniversário. Nós vamos fazer uma grande festa junto com o prefeito Eduardo Pimentel na rua do lado da Câmara Municipal ou na Câmara Municipal. Então vão ser diversas atividades, começa às 10 horas da manhã com um circo, com atividades para as crianças. Vamos ter apresentação de folclore italiano, folclore espanhol, dança japonesa, vai ter CTG, vai se apresentar, vai ter escoteiro. E às 11 horas teremos uma solenidade com a presença do prefeito Eduardo Pimentel para o hasteamento da bandeira para comemorar esse aniversário da cidade de Curitiba. Fica o convite a todos. Aqui eu quero deixar esse QR Code, quem quiser pegar o meu celular direto, pode me mandar um oi, diz o seu nome, estava no IEP lá, me manda um oi direto, será que estão conseguindo pegar? Dando certo o QR Code? Sim, é o 41 99904 3515. Esse é o meu telefone direto. Então, quem quiser pode me mandar um oi depois, que eu fico com o telefone. A gente manda notícias do mandato também. Quando tiver alguma ocasião para mandar uma sugestão, uma reclamação, pode mandar direto para mim. As redes sociais também estão à disposição. Enfim, agradeço a alegria e agradeço a paciência de todos para a gente conversar um pouquinho sobre um pouquinho da história da Câmara Municipal e sobre o plano diretor, que eu acho que é o mais importante aqui, para que os senhores e as senhoras participem, dando sugestões com a sua experiência, com a sua vocação, para que nós realmente tenhamos um plano diretor que faça a diferença na cidade de Curitiba. Muito obrigado.